graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja mais uma vez com os amados irmãos, né, neste sábado de agosto, né, de 2023. É o irmãozito aqui que fala mais uma vez da cidade de Limoeiro. Se vocês que estiverem gostando do canal, se inscreva no canal, bota um dedinho aí no sininho, abaixo, do lado direito, né, inscreva-se e bota um likezinho, o dedo no lado esquerdo. Né? Aí já tem 128 trabalhos do Senhor. Né? Sou um simples servo de Deus que levo a palavra, né? E nós somos falhos também, mas espero que vocês tenham compreensão se tiver alguma coisa que sai não de acordo com você, mas confiram nas Bíblias e vocês façam como os bereanos faziam quando Paulo pregava. Confiram para ver se está corretamente as coisas que eu falo aqui, uma pregação, louvores e outras coisas mais, não é? Também estudos bíblicos. Hoje eu vou trazer uma palavra, mas antes eu vou louvar o Senhor com um hino de número 1 do cantor cristão chamado Antífona. Eu gosto muito desse hino. E ele diz assim: a ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Amém. E para a meditação dos amados irmãos de todas as nações, queridos ouvintes, eu vou deixar aqui no capítulo de Êxodo capítulo 20, eu vou deixar aqui do versículo 12 ao 17, né? Mas vou também ler um desses mandamentos, que é o 12, que diz assim: honra teu pai e tua mãe, que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus dá. Agora ele falando de pecado, que a palavra que eu vou trazer hoje é pecados, né? Ou pecado. Versículo 13, não matarás. 14, não adulterarás. 15, não furtarás ou não roubarás, não é? 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 17 diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Isso foi que eu li agora, foi no livro de Êxodo, capítulo 20, e o versículo 12 ao 17, que o nosso Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Agora vamos dar início, né, falando sobre pecado, né? E eu escolhi aqui alguns livros e capítulos e versículos da Bíblia, e depois eu vou falar sobre o pecado, não é? Um pouco, porque se a gente for falar sobre o pecado, o dia todo não dá, né? Passa um dia, uma noite toda, uma vigília e não dá. A gente faz um resumo.
Em Apocalipse, capítulo 21:8, diz assim: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, né? Também aqui cabe também, está dizendo aqui, todos os mentirosos, aqueles que mentem praticamente todo dia, por nada a pessoa está mentindo, né? Também escolhi aqui no livro de Efésios, que ainda fala de pecado, capítulo 5, e o versículo de 3 a 5, que diz assim, versículo 3, mas a prostituição e toda a impureza ou a avareza, nem ainda se o homem entre vós convém aos santos. Versículo 4, nem torpezas, pecado, né? Nem torpezas, nem pavorices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Versículo 5 do capítulo 5 de Efésios. Capítulo 3 de Efésios, perdão, e o versículo 5 diz assim: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Agora vamos para o livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 5, e o versículo 19 ao 21 também, que fala sobre pecado, ou pecados, que nos diz assim, capítulo 5, versículo 19 de Gálatas diz assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituições, impureza, lascívia. Versículo 20, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Versículo 21 de Gálatas, do capítulo 5, diz assim, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ainda, como eu já li no capítulo de Êxodo, ali, né, aqueles mandamentos que falam também de pecados, né? São alguns mandamentos. E sobre isso, ainda tem, né? Ainda tem alguns pecados que não estão aqui nesse texto, nesses livros que eu li, capítulo e versículo, mas ainda tem ladrões, o ladrão, não é? Estrupadores, beberrões, tabagistas, que os homens sabem o que é isso, assassino criminoso, pessoas, tanto casados ou não, que praticam atos sexuais que desobedecem a Deus, que não está no contexto humano, os irmãos já sabem o que é isso. Eu não posso passar do limite aqui, que eu estou gravando, né? E Deus sabe de todas as coisas. Então, vamos falar sobre isso aqui, sobre o pecado. Tudo isso aqui é pecado. Se nós formos falar de cada um desses pecados, o dia todo não dá, e nem vigília dá, se a gente for moer cada palavra aqui. Mas sabemos que tudo isso aqui são pecados, mas sabemos que para tudo isso aqui tem um jeito, para todos esses pecados, e outros mais, que eu ainda não citei, que os irmãos sabem que tem muitos mais pecados, tem jeito. Amados irmãos, vocês que são crentes verdadeiros, se estiver incluso
em algum desse pecado, ou em algum pecado que está desagradando a Deus, deixe seus maus para trás, esses malefícios, esses pecados para trás, antes que seja tarde demais. Não vá para um templo adorar a Cristo e ao nosso Deus, né? Não vá entrar dentro de um templo que você não esteja com o seu templo, que você é o templo e morada do Espírito Santo, que você estiver com o seu templo consagrado, né? Em comunhão, em santificação com Deus, não entre. Não entre. Também, outra coisa, amados irmãos, vocês que são irmãos verdadeiros, e lá dentro das igrejas também tem os falsos irmãos, não é? A igreja somos nós, mas sabemos que naquelas 7 igrejas que está escrito ali em Apocalipse, no capítulo 2, que o apóstolo João fala, que ele teve um sonho através de Jesus, aquelas 7 igrejas ali, toda ela tinha defeito. Mas as 2 que mais agradaram a Jesus, sobre coisas assim que os irmãos entravam na igreja, e não era a irmã, era falsos profetas e falsos irmãos, lá a igreja de Esmirna e a de Filadélfia, foi a mais que agradou a Jesus, não é? Mas Jesus disse ali, lá a igreja de Esmirna, vocês que é pobre, sei que vós é pobre em dinheiro, mas é rica na palavra. Mas ainda te digo, que aqui dentro desta igreja de Esmirna, tem os falsos irmãos, passando de falsos profetas para tirar os verdadeiros santos de dentro dessa igreja. E Jesus chama de sinagoga de Satanás. Diz que essas pessoas é como filhos de Satanás. E não é isso que queremos para a nossa vida. Temos que ter realmente uma comunhão com Deus e com Jesus. Já disse e torna a dizer, cada um de nós que somos evangélicos temos uma comunhão com Deus. Jesus Cristo, que Deus mandou aqui na terra, como está escrito lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ou mandou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele aqui crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E é exatamente sobre isso. Deus e seu Filho amado Jesus Cristo, que está à destra dele, não quer um crente que não seja verdadeiro, inste dentro de templos e fora de templo, onde leva a sua palavra principalmente. Aí ele está sendo o quê? Um falso profeta e um herege. E herege é aquela pessoa que despreza a Jesus. O herege, ele já não acredita mais na fé. Ele não acredita em Jesus. Ele se afasta de Cristo Jesus. O herege, ele nega a sua fé através de Cristo Jesus. Por isso que se chama herege ou apóstata. É um tipo de apóstata. Ele é apóstata porque não acredita em Deus. E sobre esses pecados, amados irmãos, vocês se tiverem, tem que deixar. Deixe, que já aceitaram a Cristo como libertador e salvador das suas vidas, né? Se já tiverem o sistema de regeneração, se tiver em comunhão, tem que deixar. Porque a mente da gente é quem conduz tudo, não é? O coração a gente não sente não, sente, mas é aqui, ó, na cabeça, porque todos os membros do corpo sentem quando a gente está em pecado, porque Jesus é a videira e nós somos os galhos, não é? Se nós não der bons galhos, e os galhos não for verde, e der bons frutos para gerar outros frutos bons, diz na palavra, se a gente for um galho seco, só serve para ser retirado e ser jogado no fogo. Mas sabemos que para todo esse tipo de pecado tem jeito, tem, amados irmãos, queridos ouvintes, vocês ainda que não aceitaram a Cristo como seu libertador e salvador das suas vidas. Que anda aí nos prazeres da carne, né? E aí, ao que o mundo oferece, o gozo do mundo, o desejo da carne, mais do que o desejo de Deus e de Jesus, são as coisas espirituais. As coisas da carne são carnais. É mais dos desejos que as pessoas hoje encontram através do mundo que oferece aí. E muitos não querem sair disso aí porque estão no pecado, né? E muitos pais de família levam os filhos para lugares impróprios, como para um bar, criança de 1 ano, 1 ano e meio, ver eles beberem lá, pai, mãe. Qual é no futuro o que ele pode demonstrar para os filhos, se os filhos vierem com 14, 15 anos, podem beberem também, tiveram um mau ensinamento. Mas se você colocar seus filhos diante de uma religião, dentro de uma igreja,
Eles vão aprender coisas boas, que é a palavra de Deus. E vão colocar, desde o início, desde a sua meninice, aprendizado da palavra de Deus através das Santas Escrituras. E vão se separando um pouco do pecado de cada dia. Vão crescendo e se criando dentro das leis de Deus, conhecendo os 10 mandamentos e todo tipo de pecado. E vão se afastando aos poucos dessas coisas do mundo. Quando os pais o conduzem, são evangélicos normal, conduzem a uma igreja, não é? Mas se, por acaso, os pais dão maus exemplos, qual é o exemplo que o filho vai ter do pai quando eles fazem isso? Vai ter maus exemplos, vai querer acompanhar aquilo que o pai faz. Beber, fumar, tomar drogas e outras coisas mais, se prostituir e outras coisas mais. Tudo que desagrada a Deus e aborrece a Deus. Aquele que faz essas coisas, eles se tornam inimigos de Deus. Não é amigo de Deus, não é a palavra, é inimigo de Deus. E ainda vou deixar aqui, para tudo isso tem jeito, tem. Aqui em Romanos capítulo 3, capítulo 5 e o versículo 12, diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Exatamente, por causa de Adão, que pecou, lá em Gênesis, como está escrito lá em Gênesis, capítulo 2 e 3, não é? De Gênesis 3, principalmente, a queda do homem, né? Ali, quando Adão pecou no paraíso, junto com Eva, mas o Adão, Deus deixou ele instituído para tomar conta do jardim do Éden. Ele era o varão, e Deus deixou ele para tomar conta dali, mas ele veio a pecar. Quando Adão pecar, todos nós fomos inseminados com a semente do pecado. Toda criancinha que nasce, eu já disse, ela já vem com a semente do pecado, um bebê. Só que um bebê, ou uma criança de 3, 4, 5 anos, 2 anos, ele não tem o entendimento e o conhecimento da palavra e das Santas Escrituras. Por isso dizemos que o reino de Deus ainda pertence às criancinhas. Esse, se Jesus voltar hoje, tem ainda também a garantia celestial da vida eterna, como também os loucos, não é? As pessoas que sofrem de doenças, infelizmente, mentais da cabeça, que não sabem o que fazer, né? São verdadeiros loucos, esses também darão a vida eterna. Mas aquele que tem plena consciência do que está fazendo, não. Esses vão herdar, infelizmente, o fogo eterno, que é a segunda morte, que é o Hades, não é? Que é o fogo eterno, porque vem a primeira morte, que é carnal, que todo ele vai ser sepultado ali no jazigo, num túmulo ali no cemitério, mas é a segunda morte, quando Deus raiar nas nuvens, com Jesus raiar nas nuvens e Deus tocar as trombetas, que Deus vai vir como juiz e Jesus para julgar todo aquele, o homem ou mulher, aquele que praticou o bem ou o mal, vão ser julgados no tribunal de Deus. Essa que é a justiça mais correta do mundo. Não é a justiça aqui não, mas a justiça de Deus, ninguém vai escapar dela. Seja qual for a sua função aqui na terra, seja qual for a sua função trabalhista aqui na terra, seja nos poderes, seja um médico, seja um engenheiro, seja um advogado, em qualquer grau de estudo que eles estudarem, todo ele vai ser julgado pelos atos, não é? Porque sabemos que a justiça aqui, nossa, também é falha. Eu escuto também em repórteres, em outras coisas, que muitas pessoas, às vezes, muitas pessoas são presas irregularmente, não é? E às vezes cometem erro, delito, e a pessoa fica lá presa, sem ter praticado crime nenhum. Isso é devido à deficiência que ainda tem nosso sistema aqui, não é? Esse sistema que é corrompido pelos homens, pelo pecado. Eles têm as leis nas mãos, mas às vezes se deparam com coisas que, através de um falso testemunho de uma pessoa, colocam a pessoa na cadeia. Ou a pessoa que é parecida com a outra, com uma certa aparência, não é? Mas não é desse jeito. Quando Deus vir, vai julgar a todos. Não importa, todos eles, desde o alto escalão até o baixo escalão.
desde o primeiro escalão, do mais alto, até o baixo. Em qualquer lugar, seja nas igrejas, na sociedade, em qualquer função que ele tiver participando. E ainda deixo aqui para vocês, em Hebreus, capítulo 9, versículo 28, diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam a salvação. Justamente, Jesus, ele vai vir pela segunda vez e já se ofereceu, na verdade, na cruz do Calvário, para que nós fossemos libertos dos pecados. Lá ele pagou o preço por todos nós, não é? Por todos nós, até por mim, que eu não mereci nem estar aqui. Quem merecia estar lá naquela... Em muitas coisas era nós, mas Jesus foi maldito, como diz lá em Isaías. Maldito pelas nossas transgressões, feridos pelas nossas transgressões também, se fez maldito naquela cruz, deu sua vida em morte no cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter acesso à salvação e libertação através dele. Mas muitos não querem. Muitas pessoas não querem. A gente vai culto no lar, eu levo a palavra, depois faço a pergunta e muitos dizem, eu vou deixar para depois. Hoje são jovens, são pessoas de meia idade, de longa idade, mas não querem Jesus, né? Não querem. Querem as bênçãos de Jesus e do Pai Celestial, que é o nosso Deus, que é o Pai de Jesus, mas não querem o dono das bênçãos. Então, só através de Jesus, né, que ele derramou seu sangue na cruz do Calvário para o resgate dos nossos pecados. E também vou deixar aqui em Romanos, capítulo 13, 23, que diz, fala sobre pecado, que não há um pecador, se dizer que todos têm pecado aqui na terra, não tem um que nasceu sem pecado. E serve também lá os israelitas, lá em Israel, né, que ele diz que são judaizantes, né, aqueles que têm sangue puro. Mas aqui em Romanos, o apóstolo Paulo, capítulo 3, versículo 23 de Romanos, diz assim, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Não tem jeito. Todos pecaram. Todos nós somos pecadores. Aqui, diante desse mundo, diante dessa carne, desses desejos carnais. Mas só um é que pode nos trazer a libertação e a salvação. Porque ele se fez pecador em nossos lugares. Nos nossos lugares, fez pecador e morreu por nós, para que nós tivéssemos acesso e também nós reconhecêssemos através de Jesus, e reconhecemos, muitos já reconhecem através de Jesus, que é o nosso libertador e salvador, e deixamos a bagagem nossa para trás, que é os pecados. Mas temos que perseverar até o fim. Se nós não perseverar até o fim, até a vinda de Jesus, quando soaram as trombetas pela segunda e última vez, lá no alto dos céus, ninguém ou nenhum de nós vamos ganhar o bilhete, a entrada celestial para morar com Deus e com Jesus por toda a eternidade. Como Jesus disse lá no Evangelho de João 14, versículos 2 e 3, que ia preparar lugar. E voltarei pela segunda vez, já que fui preparar lugar, para buscar aqueles que eu realmente estou fazendo a minha vontade do Pai aqui na terra. São os verdadeiros crentes, né? Não falsos crentes. Então, meus amados irmãos e queridos ouvintes, tem umas pessoas que dizem assim, eu sou quase crente, eu estou quase aceitando a Cristo Jesus, eu oro, eu jejum, não é? Eu não pratico tais coisas, como disse o mancebo de qualidade, lá em Lucas capítulo 18, e o versículo vai começar do 18, mas Deus e Jesus não quer saber disso não. Tem que deixar a bagagem para trás, a mala pesada que é os pecados, e aceitar Cristo como seu libertador e salvador. Como diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, há um só Deus e um só libertador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Que o nosso Deus nos abençoe neste sábado de agosto. E eu agradeço a atenção de todos. A todos vocês que vão me ouvir, me perdoem se eu falei de uma maneira assim, um pouco exaustiva, falando dos crentes, mas é verdade. Ou você é crente, ou não é. Não adianta você estar se fazendo de um santo dentro da igreja. Não é santo feito de Jesus Cristo, porque
Jesus ele é santo dos santos, mas está escrito a palavra, se és santo, te santifica cada vez mais. Mas se tu não és santo, vai se tornar igual me perdoem, um pouco, vai sujar mais na lama ainda. E isso não agrada a Deus, nem a Jesus. Sejam crentes verdadeiros. Tentem amar os seus irmãos, como Deus deixou os 2 mandamentos, resumidos nos 10. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo amor, de todo entendimento e de todo coração. E o segundo, ama teu próximo a ti mesmo. É esse mandamento que temos que mais que cuidar e zelar e tentar amar o próximo. Se você não amar o próximo, como é que você vai amar a Deus tão distante onde Ele está, que você nem o conhece ainda? Você tem sentimentos, que sabe que Deus e Jesus existe, mas não conheceu, não é? Deus abençoe a todos e muito obrigado por essa mais essa oportunidade em nome de Jesus. Amém.